anotar, tá ok? Hoje já são 31 de agosto, último dia, né, do mês de agosto, atividade de redação, Carol. Página 35 a 38. Sim, do módulo 3 de redação, que ficou para casa. Sim. Isso, Evelyn, isso mesmo. Tá? Aí, só um instantinho que eu estou anotando. Quem mais? Tem mais gente aqui. Você eu já anotei, Léo. Vamos lá, Pedro, Lorena, Jennifer, Vitória, Daniel Gomes, ó, Yasmin fez, ó, Angelina, você fez, Dani? O dever do livro, Dani, 35 a 38, do módulo 3. Tá, ok. Isaac, bom dia. Tudo bem, meu amor? Você fez o dever de redação, módulo 3, página 35 a 38.
rápido. Pedro, você fez? Daniel Gomes. Lorena fez? Jennifer fez? Ana Gabriela fez? Bom, vamos corrigir. Pessoal, fica difícil assim, hein, pessoal? Dever de casa é importante. Leonardo, você está com o microfone bom? Você pode ler o texto, por favor? Oi. É bem a sua cara, né, Léo? Tá, Léo, abre lá. Módulo 3, página 35. Leia o texto, por favor. Só você, Léo. Posso ler, tia? Professor, ok. Era um dia... A Salamanca do Jaraú. Era um dia, um gaúcho pobre, Blau, de nome, guasca de bom porte, mas que só tinha de seu cavalo gordo, o facão afiado e as estradas reais, e estava conchavado de posteiro, ali na entrada do rincão, e nesse dia andava campeando um boi barroso. E no tranquito andava olhando para o fundo das sangas, para o alto das coxilhas, ao comprido das canhandas. Talvez deitado estivesse entre as carquejas. A carqueja é sinal de campo bom. Por isso o campeiro, às vezes, alçava-se nos estribos e, de mão em pala sobre os olhos, firmava mais a vista em torno. Mas o boi barroso, crioulo daquela querência, não aparecia, e Blau ia campeando. Letra A. Esse conto se passa em um espaço rural ou urbano, pessoal? Rural.
Rural. Bem, teríamos que justificar. Rural, pois utiliza o emprego de algumas palavras, como cavalo, boi, campo, tá? Indicando o ambiente rural. Tati, Oi? eu coloquei rural, pois de acordo com o que ele descreve dá para perceber. Tá. Maria, por que você não falou que fez o dever de casa? Ixi, eu não tava aqui não. Deixa eu anotar seu nome. Letra B. Que estado do Brasil é retratado esse texto? Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Muito bem. Muito bem. Letra C. De que forma é possível identificar a região? Como é que vocês chegaram à conclusão de que essa história se passa no Rio Grande do Sul? Professora, eu vi pela palavra gaúcho. Oi? Eu vi pela palavra gaúcho, que é de Isso. negócio do Rio Grande do Sul. Pelas expressões empregadas e pelo uso da palavra gaúcho. Muito bem. Letra D. Esse texto apresenta palavras que podem ser desconhecidas pela maioria dos brasileiros. Com que objetivo essas palavras foram empregadas? Quem fez essa? Com o intuito de representar a região. Tá. Com o intuito de representar a região onde passa a história. Isso, Léo. Muito bom, Léo. Com o intuito de representar a região onde passa a história. Muito bom, Léo. Número 2. Agora, para compreender melhor o conto, reveja o contexto no qual cada uma das palavras abaixo foi empregada e, em seguida, relacione-a ao seu respectivo significado. Guasca, Barroso, querência, rincão, canhada, tranquito. Qual que seria a ordem? Quem fez o dever de casa e fez essa, qual seria a ordem? Não. Outra ordem. Vou botar a minha. Não. Vou botar a minha, hein? Essa é a minha. Canhada é baixada, vale profundo, uma depressão. Barroso,
que tem o pelo branco amarelado ou café com leite. Querência, lugar onde o animal foi criado ou onde se acostumou a pastar. Tranquito, ritmo de andar, marcha do cavalo. Habitante da roça, caipira, é guasca. E região cercada por acidentes naturais como rios e matos, é rincão. Tá? É a minha que tá certa, tá bom? Então, o emprego de algumas palavras e expressões de acordo com a origem do falante é chamado de variação linguística regional. Em algumas ocasiões, a gente também chama de variação geográfica, tá bom, pessoal? Variação regional ou variação geográfica quer dizer a mesma coisa. Ok? Não temos problema nenhum. Maria Clara, Oi, tia. você pode ler esse textinho aí embaixo para mim? Posso? Por favor, obrigada. Nada. Para retratar com fidelidade o estado do Rio Grande do Sul, o autor do conto A Salamanca do Jaral incorporou à linguagem empregada no texto palavras que são próprias dessa região, como barroso. Algumas vezes, as diferenças na linguagem são tantas que pessoas de outras regiões de um mesmo país podem não compreender o significado de determinadas palavras, como pão francês ou pão de sal, que em alguns lugares pode ser chamado carioquinha, carequinha e cacetinho. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta muitas variedades, principalmente pelo fato de o país ter grande extensão territorial. A língua portuguesa também é o idioma oficial de outros países, como Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Então, se ela apresenta essa enorme variação dentro de um mesmo país, imagine de um continente para o outro. É verdade, obrigada. Aí, virando a folha, também era o dever de casa, porque o dever de casa foi até a página 38. Nós temos aí um mapa, né? Mas nesse mapa a gente tem um mapa linguístico, né? Nós temos aí algumas imagens e teríamos que responder através do mapa. Letra A. Quantas denominações há para cada brincadeira apresentada? O nome da brincadeira é cambalhota. Do lado direito existe uns círculos coloridos. Em cada lugar, a brincadeira cambalhota tem um nome diferente. Quantos nomes essa brincadeira possui? 25? Não. A gente vai ver aqui, ó, vermelho, azul, amarelo, verde, branco. Tá vendo? Mais de 6. Coloque isso, pode ser. Isso aí. Coloquem letra A, mais de 6 denominações. Isso aí. Quantas denominações há para a brincadeira apresentada? Mais de 6. Ou então 7, como colocaram aí. É só seguir o número de círculos que está ali no cantinho. Ah, eu entendi, tia. A porcentagem, tipo, quando o vermelho pega mais parte na figura aqui. Olha que eu entendi. Eu tava contando todos que tinha vermelho aqui. Que nome você utiliza para se referir a essa brincadeira? A gente aqui chama de cambalhota, né? Então, coloquem. Cambalhota.
Letra C. Por qual nome ela é mais conhecida? Cambalhota. É o vermelhinho que aparece mais, né? Aí a gente coloca cambalhota, pois é possível identificar que a cor vermelha é a que mais aparece. Pois é possível identificar que a cor vermelha é a que mais aparece. Letra D. Agora, nós temos aí 3 gráficos, representando 3 lugares diferentes. São Luís, Aracaju e Curitiba. Embaixo temos uma pergunta. Em qual dessas capitais há mais denominações para se referir a essa brincadeira? Curitiba. Não. São Luís. Ah, não, mais denominações, São Luís. Eu entendi o nome que a gente usa aqui. Entendeu? Mais denominações São Luís. Virem a folha. Na número 4, nós temos 2 figuras, 2 imagens. E teríamos que responder. Qual nome você usa para se referir aos animais abaixo? O primeiro, você chama de quê? Mosquito? Mosquito? Não, é uma libélula. Galáxia, nem vi. Essa é as libelas que eu vejo aqui, eu vejo de longe, ela parece mais escura. Segundo, vocês chamam de quê? Galinha. Galinha da Angola. Isso. Tem uma dessa lá no sítio do meu avô, mas ela só canta e não faz nada. Bruna, muito bem. Na número 5, observe as falas a seguir. Fala aí, meu irmão. Vacila não, moleque. Oxente, meu rei. Tu tá muito arretado. Ô, louco, meu. Fica ligado, mano. Uai, sou. Trem bom demais da conta. Sou é muito brocado. Me vê um quicão. Relacione cada falante das cenas acima ao seu estado de origem. Qual seria o de Manaus? Tia, eu acho que é o primeiro, tia, não sei. Não tenho muita noção, não. O primeiro ou a A ou a C, eu tô em dúvida. Não, a letra E. O de Manaus Que isso, tia? é. Qual seria o do Rio? Letra A. Isso aí. O do Rio seria a letra A. Qual seria o de Minas? AD? Letra B. Isso. Qual seria o de São Paulo? O C? Letra C. Letra C. Isso. Qual seria o da Bahia? Letra B. B. Isso. Então a ordem ficaria: E, Manaus, D de dado, Minas Gerais, C de casa, São Paulo, B de bola, Bahia,
e A, Rio de Janeiro. Certo? Na letra B, aí, quais expressões acima ajudaram você a identificar que região pertence a um dos falantes? Como é que vocês chegaram a essas conclusões? Pelas gírias. Tipo das gírias. Pelas gírias. Muito bom. Isso aí. Agora, eu quero que vocês peguem o livro Produção de Texto. Ai, a tia tá com uma dor de cabeça que não é dela. Pegaram? Repararam que é uma matéria que a gente está vendo também em português? É uma matéria sobre pontuação. Bom, todo mundo sabe que eu preciso da ajuda, né, de vocês, pois Carol, Jennifer, Vitória não possuem o livro. E Lívia hoje não está aqui para tirar foto. Alguém pode tirar foto e mandar, por favor, no grupo ou mandar para elas? Se eu não tivesse com o celular da minha avó aqui, eu mandava, mas Pode meu deixar. celular tá carregado. Maria, então você, por favor, você tire foto. A princípio, Maria, você tire foto da página 99 e da página 100. Tire foto, por favor, dessas duas. Tá bom? E depois a gente vai tirando, tá? Carol, me dê ok para eu poder começar. Tá. Carol recebeu?
Vitória recebeu. Vou começar, pessoal. Angelina. Angelina. Ninguém me responde. Tati, o meu tava travando muito, eu não entendi quase nada. Então eu tive que sair e entrar de novo. É a minha internet mesmo que tá ruim. Tá. Eu queria que você lesse o texto para mim. Você pode? Qual a página que eu não consegui ouvir? Produção de texto, o livro, página 99. Página 99? É. Peraí. Deixa eu ver aqui a página. Posso começar a ler? Cadê o papel carbono? Outro dia tive saudade do papel carbono. E tive saudade também do mimeógrafo a álcool. E tive saudade da velha máquina de escrever. E tive saudade de quando, ao dizer de Rubem Braga, no dizer de Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. Os mais jovens nem sabem o que é papel carbono ou mimeógrafo a álcool, mas tive saudade deles, ou melhor, de um tempo em que eu não dependia eletronicamente de outros para fazer as mínimas tarefas. Uma torneira, por exemplo, era algo simples. Eu sabia abrir uma torneira e fazê-la jorrar água. Hoje tomar banho é uma peripécia tecnológica. Hoje até para tomar um elevador tenho que inserir um cartão eletrônico para ele se mover. Claro que tem o Google, essa enciclopédia no computador que facilita as pesquisas, para quem não precisa ir fundo nos assuntos. Mas tem muita coisa que me intriga, muita coisa me intriga. Por que cada aparelho de televisão de cada casa, de cada hotel tem um controle remoto diferente e a gente não consegue usá-los para sem pedir socorro a alguém? Olha, tanta tecnologia, mas além de não terem descoberto como curar uma simples gripe, os elevadores dos hotéis ainda não chegaram a uma conclusão de como assinalar no elevador, no mostrador, que letra deve indicar a portaria. Será necessária uma medida provisória do presidente para uniformizar
tal diversidade analfabética? Obrigada, meu amor. Letra A. Há um sentimento de nostalgia expresso nessa crônica. Destaque alguns trechos em que isso fique evidente. Nostalgia é um sentimento de saudade, que nos faz lembrar de coisas do passado. Então, essa crônica ela já começa com um título falando sobre papel carbono. Antigamente a gente fazia prova, exercício, tudo numa maquininha que a gente tinha que usar o álcool, o cheirinho do álcool ficava na gente. Então, por isso que estava aqui falando, cadê o papel carbono? Então, nós teríamos que destacar, sublinhar, circular alguma frase que nos remetesse ao passado. A gente poderia pôr até mesmo a primeira frase do texto. Outro dia, tive saudade do papel carbono. Pode colocar esse aí na linha da letra A, tá bom? Coloque entre aspas, por favor. Letra B. Com que função os parênteses foram utilizados no segundo parágrafo da crônica? No segundo parágrafo, nós temos o parênteses lá no meio dele, que está assim, para quem não precisa ir fundo nos assuntos. Na verdade, é para intercalar um comentário sobre a oração anterior. Aí tem outro sinal também de pontuação que poderia ser empregado nesse trecho. Ao invés do parênteses, a gente poderia ter posto travessão, que também teria o mesmo sentido para destacar esse comentário aí, tá? Então, coloquem aí. Para... peraí, deixa eu botar aqui. Letra B. Para destacar um comentário sobre a oração anterior ou travessão. Virando a folha, página 100. Eu fico estagnada com essas perguntas de vocês. 99, Emanuel. Na página 100, letra C, pessoal. Qual é a função dos dois pontos no segundo parágrafo? Ele introduziu o quê? O que veio depois dele? Vamos lá ver. Uma fala de alguém? Mas essa fala foi uma... Que tipo de frase? Frase interrogativa? Isso. Então, ele introduziu uma pergunta, tá? Isso aí. Então, eu vou colocar aqui. Os seus pontos foram utilizados
para introduzir uma pergunta. Letra B. Qual é o objetivo das reticências no último parágrafo? Na verdade, indicou uma interrupção ali, né? Indicou que ali tinha mais textos, né? Indicou que ali havia uma continuação. O texto ali foi interrompido, tá? Então, eu vou colocar aqui as reticências. Letra B, né? Na letra E, o narrador faz algumas perguntas ao longo da crônica. Que efeito essas perguntas causam no texto? Quando o narrador faz as perguntas, automaticamente ele está perguntando ao leitor, né? Porque é a gente que está lendo. Então, ele sugere essas perguntas para que a gente responda. Então, que efeito essas perguntas causam no texto? Faz com que se estabeleça um diálogo entre o narrador e entre o leitor. Quero espirrar. Saúde. Obrigada. Letra F. Relacione as funções que os sinais de pontuação em destaque nos trechos a seguir exercem no texto. Será necessária uma medida provisória do presidente para uniformizar tal diversidade analfabética? Olha, tanta tecnologia, e tive saudade de quando, no dizer de Rubem Braga, a geladeira era branca e o telefone era preto. Indica o término de uma frase. Qual seria? Qual seria a letra? Isso. Finalizar uma frase indicando indignação. Isso. Indicar supressão no texto transcrito. Isso. Exatamente. Número 6. Identifique e copie da crônica os trechos em que a vírgula foi utilizada para isolar uma expressão explicativa. Aí nós teríamos mais de um, tá, pessoal? Quando a gente utilizou a vírgula aí em alguns momentos para indicar uma explicação, tá? Então, vamos lá. Essa seria a número 6. Temos que colocar entre aspas, ok? Então, vamos. Mas, vírgula, tive
saudades deles, ou melhor, de um tempo em que eu quero que vocês observem, nessa número 6 que eu pus no chat, o valor da vírgula com a função de explicar alguma coisa, principalmente no último exemplo. Observem, uma torneira, por exemplo, era algo simples. Ou seja, eu estou explicando que a torneira, em uma outra época, era algo simples de ser utilizada. A vírgula, ela tem todo um papel fundamental nesta frase. Então, tem a função de explicar alguma coisa, tá? Aí, no caso, seria 6, número 1, né? No caso, porque aqui embaixo tem a 6, 2, se eu não me engano. Tem um número esquisito. É isso. Aí tá assim aqui embaixo. Transcreva o trecho da crônica em que a vírgula foi utilizada para isolar uma informação em que especifica ou explica um termo anterior. Ah, a gente pode pôr a parte do Google, né? A gente pode pôr aquela parte. Tati, Oi? não é número 6 não, é porque tá em letra F, G, H. Ah, sim, é verdade. Nossa, eu jurava que era um 6 aquilo. É verdade. Parece, mas é um G. Esse eu vou consertar, mas o 6 já foi, tá? Aí vocês já sabem que é. Ok? Nossa, eu li um 6 direitinho. É verdade. Pronto.
Maria Clara, tira foto e manda para as meninas, por favor. Eu vou anotar o nome de quem está na sala. Vou anotar o nome de quem está na sala. Vou dar 5 minutos, tá? Para ir ao banheiro, beber água e a gente volta às 10h25, tá bom? Só um minutinho.